Olá, eu sou o professor Vale e vou mostrar para você hoje como instalar e configurar o Squid de modo transparente no Linux Debian 10, no Debian Buster. Vamos lá? Para iniciarmos as nossas atividades, vamos logar como administradores do sistema. Lembrando que esta máquina virtual já foi atualizada com os comandos apt-update, apt-upgrade e que é a mesma máquina virtual que já tem configurados um firewall iptables com acesso SSH. Nós vamos então acrescentar os serviços do Squid, um filtro de conteúdo, diferentemente do iptables que filtra pacotes. O Squid permite o filtro de conteúdos de acesso à internet. E como um filtro de conteúdo, ele pode ser muito útil para controlar o acesso dos usuários que estão conectados à internet dentro de uma rede local. Vamos configurar então o nosso Squid. Primeiramente, vamos instalar o pacote do Squid, o apt-install squid-y. Nesse momento, é importante que você mantenha, pelo menos por enquanto, a chain input como accept, para que nós possamos ter o acesso à internet independente das configurações que virão posteriormente. O Squid é um proxy bastante utilizado, tem uma base de usuários muito grande, várias comunidades na internet para você pesquisar, pode realizar muitas tarefas e fique atento e fique atenta para o fato de que o Squid ele atua junto a sites HTTP e para filtrar pacotes vindos pela porta 443 HTTPS, nós precisaríamos de outros procedimentos complementares que não são objeto desta aula. Squid instalado, nós vamos primeiramente fazer a cópia do arquivo de configurações do Squid, que está em /etc/squid/squid.conf. Diga-se de passagem, um arquivo de configurações extremamente longo. Nós vamos copiá-lo ou renomeá-lo com o nome de squid.conf.old. Como ele é muito longo, nós preferimos eliminar o pacote original e digitar apenas aqueles comandos que nos interessam. Então, nós copiamos, mantivemos uma cópia do arquivo original, apagamos o arquivo original, deixamos a cópia e agora vamos editar um novo arquivo para a configuração do Squid, nano-c/etc/squid.conf. Vamos começar então o nosso arquivo do zero. A primeira informação que nós vamos disponibilizar é a porta de trabalho do Squid, a porta TCP de trabalho do Squid registrada para esse software é a 3128. Vocês vão verificar que alguns colegas fazem a configuração na porta 8080. Não tem problema, nós vamos aqui, nós preferimos no nosso tutorial mostrar a porta original a 3128.
Nós vamos depois, por padrão, indicar o nome visível desse servidor. Vamos chamá-lo de firewall visible underline hostname firewall, que é o nome que nós vamos dar, firewall. Você pode mudar isso. E como é que o Squid trabalha? O Squid trabalha com cache de acessos à internet. Então ele registra tudo que é acessado na internet e registra também um cache. Esse cache ele armazena. Então cada vez que você acessa um site por meio de uma rede passando pelo Squid, ele armazena esse site. Qual a vantagem disso? Quando você quiser acessá-lo novamente, você não precisa ir até a internet buscar todas as páginas novamente. Ele já tem no seu cache. O que ele vai fazer também? Ele vai se alguma coisa mudou no site, ele vai atualizar apenas aquela página. Um exemplo simples. Você acessa um site onde tem a cotação da Bolsa de Valores em vários horários do dia. Ele vai atualizar apenas os dados do site que se referem às mudanças nos valores. Ele não vai alterar as imagens, tudo isso ele vai manter aquilo que não foi alterado durante o dia, exceto o valor de comercialização das ações, algo do tipo, ele não vai carregar novamente. Isso facilita muito para nós. Nós vamos então configurar o arquivo de cache, comando cache _ main, com 2048 bytes. Megabytes. Vamos também especificar o tamanho máximo dos objetos armazenados na memória. Vou especificar aqui 512 megabytes. Vamos informar o tamanho máximo do objeto que pode ser registrado. Também como 512 megabytes e o mínimo. Minimum object size como 0 megabytes. São configurações que você pode alterar, mas elas são por padrão ajustadas para esses valores que vocês estão vendo. Agora vamos configurar o cache swap. High. Então esse é o percentual máximo de memória que o cache poderá utilizar, 95. E cache swap low em 90, que é a ocupação mínima do cache. Nós vamos também acrescentar um comando no qual nós impedimos que, quando houver uma tela de aviso do swap, chamamos de tela de erro, né? Informando ao usuário que ele não pode acessar um site, que também não seja informada a versão do Squid. Esse comando é o httpd suppress version string, que nós vamos habilitar como on. Okay? Nós vamos também configurar a variável cachedir, né, dos diretórios, informando aqui o sistema de arquivos, e esse cache ficará em /var /spool squid 2048 16256, separados por espaços. 2048 é o tamanho máximo do cache,
16 são os diretórios que ficarão abertos para armazenar os dados, e 256 o número de subdiretórios dentro desses 16 diretórios que poderão ser utilizados também. Vamos configurar também onde estão as páginas de mensagens de erro do Squid. Nós vamos informar que elas estão em barra USR, barra share, Squid, errors, barra PTBR. Nós escolhemos aqui as páginas de erro em português. Elas existem em vários idiomas. Se você acessar o diretório barra USR, barra share, barra squid, barra errors e barra PTBR, você encontrará todas as páginas de erro lá, que inclusive são páginas que podem ser customizadas. Vamos agora especificar o nosso cache log, onde ele ficará, barra var, barra log, squid, cache.log. E o nosso log, o nosso não, né? O log de acesso do Squid, barra var, barra log, barra squid, access log. Feito isso, vamos configurar agora as atualizações do cache. Comando refresh pattern, circunflexo, 2 pontos, tab, 15, 20%, 2280. Refresh. Pattern. Circunflexo. Gopher. 2 pontos. 15, espaço. 20%, espaço. 2280. Finalmente, refresh pattern ponto tab 15, 20%, 2280. Nós vamos acrescentar aqui uma regra para negar determinados sites. Então, nós determinamos uma regra pelo nome de ACL, Access List. Como é que ela será? Nós vamos chamar essa regra de negado. Pode dar o nome que você quiser para ela. URL regex espaço -i, e você vai informar onde estará o arquivo que você vai criar com a lista de sites que você quer negar. Então, essa regra ficou assim: ACL espaço negado, que é o nome da regra, URL underline regex, que é o modo de ação sobre essa regra, -i, incluir, barra, abre aspas duplas, barra etc, barra squid, barra negado.txt. O txt não é obrigatório, tá? Fecha com aspas. Você poderia pôr apenas negado, mas eu fiz isso para mostrar que o negado, que é o nome da regra, não tem nada a ver com o nome do arquivo. Logo em seguida, eu vou dizer o que eu faço com essa access list.
Toda vez que eu quiser fazer isso, eu uso aqui no Squid, eu uso o comando http_access. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou bloquear tudo que estiver em negado.txt, né, será bloqueado. Por isso que eu uso deny, né, comando deny negado. Então, dessa forma, eu estou criando uma regra para bloquear sites. Agora nós vamos especificar como o Squid vai proceder com relação às portas que poderão ser acessadas via proxy. Sempre por access lists, pelas ACLs. A primeira regra é uma ACL espaço SSL maiúsculo underline ports, espaço port, espaço 443, espaço 563. 443, não vou repetir isso para todas as outras regras, tá? Mas 443, vocês sabem, é a porta do protocolo HTTPS e 563 do NTTPS. Aqui com a ACL espaço safe underline ports espaço port espaço 21, eu vou proteger uma das portas do FTP. E assim eu vou prosseguir. Essas portas que nós estamos configurando aqui, não é nada difícil você encontrar a que serviços elas se referem. Basta vocês procurarem na internet por portas TCP e vocês vão encontrar todas essas portas. E para qual serviço cada uma delas está registrada. Eventualmente você pode não querer registrar todas elas, mas pode acontecer de algum serviço de alguma aplicação na rede necessitar dessas portas. Então é sempre interessante ter aí uma quantidade de portas listadas aqui no proxy maior para evitar que você tenha dificuldades, né, ou acabe gerando dificuldades para os usuários da rede. E de 1025 a 65.535, nós temos todas as portas acima, né, das portas baixas que vão até 1024. Aqui nós especificamos qual é o método, né?
disco e objetos que foram armazenados no cache do squid, quando isso for necessário. Isso não somos nós que fazemos, o próprio squid procede essa execução de tarefas quando ele tem que substituir linhas antigas do cache, que tem um tamanho limitado, pelas novas que estão vindo. E, finalmente, a linha de comando que informa o método de acesso dos usuários da rede, dos computadores da rede à internet. Vamos seguir agora com mais algumas regras básicas de configuração do squid. Estão vendo que é um arquivo mais trabalhoso para configurar. E de fato, ele é longo. E nesse caso aqui, nós estamos dizendo que nós não aceitamos nenhum acesso externo, exceto pelas portas listadas anteriormente. Foi por isso que nós dissemos para vocês que vocês não devem... vocês devem manter preferencialmente uma lista mais completa. Normalmente são aquelas que nós colocamos ali. Essas são, então, algumas configurações básicas, exceto as regras de bloqueio dos sites, até agora. Nós vamos agora informar uma regra para o acesso, para a permissão de acesso das redes. Nós vamos agora informar as regras de acesso para os dispositivos que estão em nossa rede local. Então, a CL, nós vamos chamar nossa rede local de rede LAN. Você pode dar outro nome se desejar. SRC, espaço SRC, source, ou seja, origem. A nossa rede local, você já sabe, o endereço da rede é esse, 172.16.0.0/24. Nós vamos permitir com esse comando agora nós vamos permitir que o próprio servidor possa navegar na internet. http://access hello . Agora vamos configurar uma regra para que o próprio servidor possa navegar na internet. http://access espaço hello espaço localhost. Regra similar
só que dessa vez também com Hello, né, com permissão para a rede LAN, para todos os dispositivos que estão na nossa rede local. Agora vamos configurar o dono do cache, né, do Squid, isso é importante. Cache underline effective underline user proxy cache effective underline group proxy, ou seja, o usuário proxy do grupo proxy é que será o dono do arquivo de cache do Squid. E agora, finalizando, nós vamos colocar uma regra para bloquear todo e qualquer acesso externo que não esteja dentro das regras do proxy. Então, http _access espaço deny espaço all. Vamos salvar o nosso arquivo. Arquivo salvo. Vamos agora criar o arquivo de negados. Então, nano/etc squid negado.txt. Arquivo novo. Nós vamos acrescentar os domínios que desejamos bloquear. Eu vou citar alguns aqui para vocês, né? Alguns que eu estou sugerindo, vocês podem testar outros, lembrando que são regras básicas ainda aqui para testes, tá ok? Então, mascote, eu vou bloquear wall.com.br. Os dois para efeito de testes já será o suficiente. Esses dois para efeitos de teste já serão o suficiente. Se for necessário, nós retornamos, acrescentamos mais sites e reiniciamos o processo. Nós vamos agora verificar com o comando squid-k parse a integridade do script que nós acabamos de configurar. Então, ele informou alguns erros. Quais são? Está dizendo que nós temos uma ACL, né, chamada Safe Ports, que já existe com um tipo diferente. Vamos ter que analisar essas possibilidades aqui. Linha 35. Vamos dar uma olhada lá. Estamos usando nano-c, vamos até a linha 35. Na linha 35, nós esquecemos o port. Então, vamos salvar. E novamente executar o parse. Então vejam que, corrigindo aquele erro, as mensagens posteriores eram decorrentes dele. Então você vê que não tem mais nenhuma mensagem de erro e ele termina inclusive com initializing https:// proxy contest. Então essa é a mensagem que você deve obter ao final da configuração do arquivo. Então, um script grande, dificilmente você vai digitar sem nenhum erro, né? Infelizmente. Nós vamos usar outro comando agora, squid-k reconfigure. Nós temos um erro indicado na linha de comando para não mostrar a versão do squid. Vamos novamente
abrir a configuração do Squid e verificar o que está errado aqui. E o que falta aqui é um P. Novamente, vamos salvar. Vamos reexecutar o squid-k parse. Ok. E vamos reexecutar o squid-k reconfigure. Ele não dá nenhuma mensagem de erro, porque nós resolvemos o erro que ele acusou. Mais uma etapa vencida na configuração do Squid. Agora vamos dar direito ao usuário proxy, do grupo proxy, para ter acesso, para ser o dono dos arquivos e diretórios, né, relacionados ao cache. Comando shawn, vou determinar quem é o usuário e o grupo. Proxy.proxy /var /log /squid espaço -R maiúsculo. Tarefa realizada. Vamos agora parar o Squid. Systemctl stop Squid. Uma vez que eu parei o Squid, eu vou utilizar um comando agora para que eu possa criar todos os diretórios necessários à operação desse software. Squid-z. Observe que ele está criando os diretórios em /var /spool /squid. Ele já executou a tarefa, ele fica parado nesse ponto. Você pode encerrar esse processo com Ctrl C. E agora nós podemos dar Start no Squid, para que ele seja iniciado. Logo depois do Start, comando systemctl status squid. Você percebeu que tem um erro, e o erro está no diretório ver /log squid access. Então nós precisamos corrigir isso. Ctrl C, vamos abrir, vamos editar o arquivo squid.conf. Olha o erro aqui, ó. Novamente, squid-k parse, squid-k reconfigure. Vamos tentar novamente. Squid-z. Terminou o processo. Vamos verificar como está agora, né, o processo. Então vamos lá. Systemctl stop squid. Systemctl start squid. E systemctl status squid. Corrigido o problema, ele está rodando. Você vê que o relatório não acusa mais nenhum erro. Nós podemos continuar com a configuração do Squid. O Squid está trabalhando na porta 3128. Mas como é que você vai fazer para que todos os acessos à internet passem pela porta 3128 do Squid? Nós precisamos então criar algumas regras para que nós possamos utilizar o Squid, né, forçando o tráfego a passar pela 3128, pela porta do Squid. Vamos primeiro ver como é que estão as regras do nosso firewall nessa máquina.
a primeira coisa que você nota, que eu informei no início, que o input está com a política de accept. Nós precisamos mudar isso para drop. Mas se nós fizéssemos isso naquele momento, nós não conseguiríamos instalar o Squid. Nós precisávamos de acesso à internet por parte desse servidor. Então, por enquanto, nós vamos manter assim. Então, observe que as regras que você vê aqui já são conhecidas da aula sobre Firewall. O que nós vamos fazer agora, então? Vamos acrescentar regras no iptables para redirecionar o tráfego. iptables menos T NAT, menos T de tabela, criando uma tabela NAT, menos A, pre-routing, menos S, ou seja, origem, source, 172.16.0.0 barra 24, protocolo, menos P de protocolo, TCP, menos, porta de destino, 80. O que eu farei com todo esse redirecionamento? Menos J, eu vou redirecionar. Redirect, menos, to menos, port, 3128. A mesma regra nós vamos aplicar somente que com a diferença para o protocolo UDP. Então vamos redirecionar todo o tráfego TCP, todo o tráfego, TCP e o tráfego UDP para a porta 3128. Toda vez que um equipamento que estiver na rede, local, interna, 172.16.0.0/24, e ele fizer uma requisição pela porta 80, ela será redirecionada para a porta 3128 do Squid. Essa configuração já permite o redirecionamento. O que eu preciso agora é também criar uma regra para que, com a política de input como drop, eu ainda assim possa ter a saída, dos dados e o acesso das máquinas à internet. iptables menos input, vou numerar essa regra como 1, menos P, TCP, deport 3128. Então veja bem, eu estou inserindo uma regra com menos I na chain input e colocando ela no topo dessa lista da chain input. Não importa quais outras regras tenham, essa fica em primeiro lugar. Input 1. Protocolo TCP, menos PTCP, com destino à porta 3128. Então, todo o tráfego redirecionado pelas regras anteriores, eu vou fazer o que com ele? Eu vou aceitar. Ou seja, eu tenho uma política de bloqueio na input como drop, que é o que eu vou fazer já já, e tenho aqui duas regras que abrem exceções, tá? São exceções necessárias para nós. Essa é a porta de destino, mas quando você faz uma requisição para a internet, uma máquina da rede local faz uma requisição para a internet, o servidor, seja ele qual for, vai responder. Mesma regra de cima, apenas que não se refere mais à porta de destino, mas à porta de origem. Nosso firewall agora precisa receber mais uma regra. Corrigindo a configuração atual, iptables menos P, input drop. E vamos ver como está o nosso firewall. iptables menos L maiúsculo, menos line menos numbers.
Observe que as regras já estão ativadas, a política da Chain Input já é drop, e as duas primeiras regras que nós colocamos já estão lá, né? Em primeiro e segundo lugar, as regras 1 e 2 foram para o topo da lista da Chain Input. É importante que você pense nisso, né? Eventualmente, se você tem um bloqueio, ele não pode ficar antes da liberação. O restante das nossas chains continuam similares. Agora, nós precisamos salvar as regras do Firewall. dpkg-reconfigure iptables persistent. Sim e não. Nossas regras estão salvas. E só para comentar com vocês, onde é que ficam essas regras salvas? Ficam em /etc, /iptables, rules.v4, já que é o protocolo IPv4. Então aqui você tem todas as nossas regras configuradas até o momento, com datas. Então você tem um registro de tudo que está sendo feito. Posso fazer alterações nesse arquivo? Posso. Aí vai depender do modo como cada um trabalha. Podemos sair daqui. Bem, o nosso servidor proxy, em princípio, está configurado. O que nós vamos fazer agora é reiniciar este servidor e, quando voltarmos, estaremos numa máquina cliente para realizar os testes. Nós estamos aqui com o nosso cliente, que agora é o Linux MX19, para fazer os testes. A primeira coisa que eu vou verificar é qual é o endereço de rede desse equipamento. Então, com o comando IP addr show, eu verifico que ele está com IP fixo dentro do escopo que estaria do DHCP, 172.16.0.17/24. Nós vamos agora, usando o Firefox, fazer um teste de acesso à internet para ver se o nosso proxy está operando corretamente. Vamos ver se podemos fazer uma pesquisa no Google. Vou colocar aqui, pesquisar sobre terra. Então, não é o site do Terra. Notícias sobre a Terra. Então, como você vê, nós estamos navegando normalmente. Nós bloqueamos 2 sites, não é isso? uol.com.br foi um deles. Observe que funciona perfeitamente. O site do UOL foi bloqueado. Essa página de erro que eu me referi é que vocês podem alterar. Podem alterar suas mensagens, podem alterar completamente, personalizar. Vocês podem colocar o logo da empresa, vocês podem colocar mensagens, links de acesso para que possa ser, por exemplo, cadastrada uma requisição para liberar esse site, desde que você explique os motivos. Pode ter disponível na sua rede interna um formulário para isso. Então, esse bloqueio é típico do Squid, né? Ele acusa como um erro, é uma mensagem
muito agradável, né? Então, é sempre mais interessante que você, quando for possível, faça a alteração para que fique mais amigável ao usuário. O Squid oferece muitos outros recursos, é bastante poderoso, bastante eficiente, é necessário muita pesquisa, muito tempo de trabalho, é necessário investir um tempo para a configuração dele, para que ele atenda a todos os seus requisitos. Lembrando que o Squid pode ser complementado, pode ter suas atividades complementadas por outros aplicativos que vão interpretar, por exemplo, os logs de acesso e tudo mais. Aqui nós temos o Squid de forma transparente. Você viu que eu não entrei com nenhum usuário em particular nem digitei uma senha, mas eu também posso ter o Squid autenticado. Então existe uma série de possibilidades além do que eu mostro aqui como sendo as possibilidades básicas, dando um exemplo bastante simples para vocês de como o Squid opera. Esse era o conteúdo que nós gostaríamos de mostrar para vocês nessa oportunidade, nessa videoaula. Eu espero que tenha sido útil e aguardo você numa próxima oportunidade. Até mais!